Bom, ontem foi dia 7 de julho de 2024, data esta que completou-se um ano daquela tragédia do conjunto Beira-Mar, onde parte de um prédio, o bloco D7, desabou no começo de uma manhã de sexta-feira chuvosa, matando 14 pessoas e deixando outras 7 feridas. Este desabamento aconteceu poucos meses depois do desabamento de outro prédio caixão, o Leme, em Jardim Atlântico, Olinda. Esses dois desabamentos, eles escancararam a crise habitacional hoje vivida no Grande Recife. E esta tragédia do conjunto Beira-Mar é a mais fatal envolvendo um prédio do tipo caixão e a segunda mais fatal no contexto de desabamentos com vítimas fatais aqui no Grande Recife nos últimos 50 anos. E é um tema que está muito em alta nas discussões, teve atualizações de um ano para cá. E antes de eu poder apresentar quem está aqui na nossa bancada, eu só queria deixar o registro aqui que este convite foi feito semana passada à Prefeitura de Paulista, que está aqui com uma representante, e ao Ministério Público de Pernambuco, que ficou de avaliar a possibilidade de vir e hoje disse que não conseguiria vir. Não conseguiria enviar um representante para essa discussão, para essa entrevista aqui na nossa bancada. A gente, lógico, entende, até porque questões de agenda são muito complicadas, mas é um tema necessário, porque não envolve apenas o município, o poder executivo. Envolve várias esferas, vários agentes, inclusive do judiciário. Ministério Público está ativo nessas discussões, nessas questões dos prédios do tipo caixão. E, lógico, aqui no Girão da Pauta vamos voltar a falar sobre prédios caixão, aqui, lá na frente, e esperemos contar com a presença do Ministério Público de Pernambuco na próxima vez que a gente for discutir este tema, porque é muito importante a gente ouvir, principalmente o Ministério Público de Pernambuco, principalmente no momento em que a gente está nessas discussões. Eu vou para a câmera geral porque aqui ao meu lado está Cíntia Silva, secretária executiva de Defesa Civil da cidade de Paulista, a qual eu agradeço a aceitação do convite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Girando a Pauta, secretária. Bom dia Álvaro. Com muita honra, né, estar aqui para a gente poder conversar um assunto muito sério, né, e esclarecer algumas situações. Exatamente. Eu já começo, secretária, perguntando sobre o conjunto Beira-Mar. Ontem completou-se um ano, né, infelizmente, dessa tragédia que ganhou grande repercussão, porque foi a segunda questão de poucos meses que aconteceu no Grande Recife, e foi um prédio que já foi desocupado, mas foi reinvadido, e que infelizmente causou naquela tragédia. De lá para cá, o que foi feito pela prefeitura ali no entorno do bloco D7 e o que a prefeitura está fazendo neste momento para poder, vamos dizer assim, dar assistência ou até retirar os entulhos ali ainda existentes? Veja só, após o desabamento, a gente reforçou a questão das vistorias, porque no início de 2023 nós já tínhamos iniciado vistorias em prédios caixão, porque foi um alerta, né, que abriu nossos olhos pela Defesa Civil do Estado, né, que a gente tem uma parceria muito boa, e a gente resgatou um levantamento, né, do ITEP. Então a gente começou as vistorias, né? Então a gente já tinha iniciado em algumas situações no Janga, porque realmente é um bairro que tem muita situação de prédio caixão. E infelizmente nessa data houve essa tragédia. Então a gente reforçou, então a gente deu prioridade a todos do Beira-Mar, né? Porque esse levantamento do ITEP foi um levantamento por amostragem, né? Não foram todos. Então a gente fez realmente todos do entorno do D7 e verificamos a situação crítica, porque um prédio de mais de 40 anos, sem nenhum tipo de manutenção, né? Porque assim como a gente tem a questão da saúde, os prédios, as edificações, elas precisam de manutenções frequentes. E ali a gente se deparou com a situação de que muitos já tinham sido interditados há um tempo atrás. Então, quando não a foi gente pela chegou, gestão atual, né? não, já foi. Então, assim, a gente conseguiu resgatar alguns relatórios de vistoria,
Mas aí atualizamos com novas vistorias e intensificamos a questão da conscientização para as pessoas realmente saírem, né? E infelizmente o D7 ele estava já reocupado. Então eram novas famílias que não eram os proprietários, né, iniciais, e a gente deu assistência em torno de 53 famílias de todo o Beira-Mar. Então 41 famílias ficaram recebendo por 3 meses o auxílio moradia e outros tipos de benefícios. As famílias que reocuparam o imóvel, né? No caso, eu estou falando Beira-Mar como um todo, que são 37 blocos, né? Mas, especial ao D7, até hoje as 12 famílias recebem o auxílio moradia municipal e receberam todos os benefícios: cesta básica, apoio psicológico, retirada de documentação, né, que é necessário porque o pessoal realmente perdeu tudo, e fizemos um monitoramento, né, da área, né, isso junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque há um crescimento muito grande, né, de ocupações no entorno, de comércios, e assim, isso está em risco, né, não deixa de estar, né, então isso é uma preocupação, só que a gente não podia entrar, fazer demolição, porque é uma área privada. Então, a partir daí começaram-se as reuniões no TJPE, né, envolvendo todos os âmbitos, né, municipais, seguradoras, e a gente foi se conversando para se chegar a um denominador comum, porque a gente precisava de autorização. O município não podia fazer a demolição de imediato, porque sendo uma área privada, né, a seguradora ela sempre estava nas reuniões, então foram várias reuniões no TJPE, né, até chegar nessa situação de agora, né, que houve um acordo de Estado, município e governo federal sobre as questões das indenizações e os procedimentos com relação aos reocupantes. E só lembrando, né, que no caso do conjunto Beira-Mar, esses prédios lá do Beira-Mar, eles foram erguidos pela hoje extinta construtora Inocop, que também fazia o papel de seguradora na época, até o fim dos anos 90, que foi repassado para a Sul América Seguros. E ano passado, né, a Sul América disse que não era de responsabilidade dela, era da Caixa Seguradora, porque a Inocop ela faliu. E quem é que iria assumir essa responsabilidade? No fim das contas ficou a Sul América. E a Prefeitura de Paulista, com outros órgãos, além da Defesa Civil, ela também atuou para que judicialmente pudesse vir a ser assegurada a responsabilidade da Sul América Seguros. Ok. Em relação à demolição daquele prédio que ainda corre risco de o resto que ficou de pé desabar, inclusive ali perto de pontos comerciais, até hoje continua lá. Por quê? Porque apesar da determinação judicial de que aquilo é responsabilidade da Sul América, não da prefeitura, a Sul América até agora não deu nenhuma resposta, nenhuma garantia, não chamou a prefeitura para fazer uma parceria para poder resolver o problema, não é isso? Isso, correto. Né, diante dessas reuniões, a gente teve várias oportunidades, foram dadas várias opções, né, até a questão da criação de um fundo, né, para se utilizar para demolição, né, apareceu a questão de recuperação dos prédios, só que se você for para a ponta do lápis, realmente fica um valor alto, né, e com relação à demolição, ali naquele Beira-Mar, por exemplo, ali você faz uma mobilização só, falando tecnicamente, uma mobilização de máquina e derruba de uma vez só, na verdade. Né? Então, a questão de recuperação, um prédio que já nasceu morto, prédio caixão, que já não era nem para ter sido iniciado, então com muitos vícios construtivos, mas assim surgiram várias conversas, né? E até se chegar nessa última opção, né, que na verdade vai chamar cada proprietário para se negociar, né, e ver até que valor vale o imóvel dele. E assim que se pagar, aí vem a questão da demolição e o Estado assumir junto com a seguradora. Isso o município não tem muito a propriedade disso, mas fazer a questão de unidades habitacionais. Mas o município ele vai ter a propriedade de pelo menos acionar de alguma forma
as outras esferas, em específico as seguradoras responsáveis, nesse caso do Beira-Mar, a Sul América, para poder cumprir com a sua responsabilidade, não é isso? Isso, correto, exatamente. Porque nesse caso do Beira-Mar, pelo que eu acompanho, a Sul América Seguros, ela manda algumas respostas bem objetivas, dizendo que esse caso está se resolvendo na justiça, que não vai se manifestar, se manifesta nos autos do processo. Ok, isso aí a gente até entende. Mas, tipo, enquanto órgão de comunicação, a gente precisa passar alguma resposta para a população. Porque esse desabamento que aconteceu lá no Beira-Mar, todo mundo avaliou que isso é responsabilidade apenas da prefeitura. É fato que a prefeitura ela tem a sua responsabilidade, mas ela não é a única agente nesse caso. Eu tô falando alguma coisa diferente? Não, né? Não, não, é isso mesmo. Porque a prefeitura ela tem a sua responsabilidade ali. E quais seriam as responsabilidades que a prefeitura pode fazer naquele caso ali do Beira-Mar? Ou que já foram feitas? A gente fez a avaliação, né, a visita, a vistoria, né, nos imóveis para verificar os riscos, né? Como Defesa Civil, então se a gente identificou que realmente tem o risco 3, que é o crítico, as famílias têm que sair, né? Então a gente entra, muitas vezes as pessoas, né, eu não tenho para onde ir, a gente tem que esgotar, né? Casa de parente, porque por enquanto o que a gente conseguiu tirar, que foram as 53 no caso, que não tinham como ir para outras casas. 53 pessoas ou famílias? 53 famílias de todo o Beira-Mar que entraram no auxílio moradia, né? 41 só passaram 3 meses, né? Mas foi dito isso porque assinado o contrato é explicado. E as 12 do D7 é que continuam até hoje, recebendo esse auxílio. Elas deverão receber até quanto tempo, secretária? Tem uma noção? Acredito que a gestão se comprometeu com relação à construção de um habitacional. Ah, entendi. Entendeu? Isso aí, no caso, com as famílias que habitavam o prédio que caiu. Que desabou, isso. Perfeito. Em relação a justamente esse prédio que desabou, a prefeitura ela já tomou alguma outra ação para que a Sul América possa vir a cumprir com a sua responsabilidade para garantir que a prefeitura ela faça os serviços de demolição daquele prédio avariado? Na verdade, o que acontece? A gente, através do Ministério Público, né, de certa forma... Que deveria estar aqui. Seria bom, porque a gente é acionado pelo Ministério Público, né, para dizer qual é a situação de tal bloco, né? Eu já dei várias respostas, a gente encaminhou o parecer técnico, porque assim o Ministério Público aciona a seguradora, né? Então a gente vem recebendo várias situações para a gente responder. A gente, quando precisa, a gente faz uma nova visita, porque pode ser que a gente encontre uma surpresa. O pessoal reocupou, né? Não é a família de lá. Então tudo é informado ao Ministério Público e muita gente colocou realmente o Ministério Público à seguradora. Então a gente está trabalhando dessa forma, dando o retorno do que a gente faz, né? Quantidade de ocupações, a gente dá uma noção ao Ministério Público, né? Porque a gente está preocupado com a questão do risco. Então a gente informa se aquele D7 construíram imóveis, comércios, né, no entorno, mas é um entorno que sofre certo risco. A prefeitura ainda faz essa fiscalização ali no entorno do Beira-Mar? Fazemos isso junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, porque a gente se reporta a eles, porque é a Secretaria da parte de controle urbano do município, porque até então a prefeitura, a Defesa Civil em si, a gente vai informar só a questão do risco. Aí, secretária, eu preciso até fazer esse questionamento, porque quando eu fui para lá pro Beira-Mar, depois daquela outra entrevista que a gente fez, que na verdade eu já entrevistei a secretária Cíntia Silva na sede da Defesa Civil lá em Paulista, e depois daquela entrevista, a secretária, em outro momento, eu precisei ter que ir lá no Conjunto Beira-Mar para fazer a cobertura que eu estava fazendo. E o que acontece? Algumas pessoas disseram que a fiscalização só foi até o Beira-Mar na época do desabamento em julho do ano passado e depois não apareceu mais.
a prefeitura ela confirma essa afirmação dos moradores. O que é que ela pode, o que a senhora, enquanto secretária desse órgão responsável, pode falar sobre essa afirmação por parte dos moradores? Será que os moradores eles não estão sabendo identificar os agentes? Como é que está essa situação? Não, após julho, nós fizemos várias visitas, porque tanto é que a gente, como eu falei, o Janga é um bairro que tem muito problema de prédio caixão e prédios que já estavam abandonados, ali próximo ao Beira-Mar. Sim. Então a gente intensificou. Então a gente não estava só no Beira-Mar, mas para eu ter essa quantidade que me foi pedida pelo Ministério Público de ocupações, de comércios, a gente faz algumas visitas, né? A gente faz no entorno e quando o pessoal pede uma revisita, né? Então, por exemplo, o bloco A são 5 blocos, que é logo no início da avenida. Sim, aqueles grandes, né? Os grandes de 13 andares. Então a gente já voltou lá várias vezes porque as pessoas começaram a fazer os reparos, né? Então pediram a orientação, a gente diz, não, a gente não está interditado, então pode fazer reparos. Então, só estou citando para você, porque são 37 blocos, né? Então a gente tem toda a Paulista, a gente tem mais de 400 prédios ainda para realizar vistorias. 400 prédios em toda a cidade. Toda Paulista, Então a gente tem Arthur Lundgren, só citando, a gente tem um bairro que tem muitos problemas também de prédio caixão, que é tudo do mesmo porte do Beira-Mar, mas a gente fez as revisitas. Então quando o pessoal pede, a gente quer ver o prédio como é que tá, porque às vezes eles mesmos fazem a denúncia. Ah, meu prédio foi invadido, né, reocupado. O próprio proprietário do imóvel que deixou... Isso. Então a gente vai, agenda, abre uma ocorrência e faz uma visita, né? E repassa para eles. Certo. Então, tipo, para quem que mora ou trabalha ali no entorno do Beira-Mar, só para que ainda tem uma outra pergunta do Beira-Mar para a gente ir para outros assuntos. No caso, quem mora ou trabalha no Beira-Mar, como é que ele pode identificar a presença da Defesa Civil? Veja, a gente tem hoje um WhatsApp, né, que depois, se você puder, a gente informa. Pode falar, nem problema não. 997840270. 997840270. Certo. Então, é nosso WhatsApp da Defesa Civil. Então, precisando, a gente precisa de uma vistoria, até no comércio, qualquer vistoria, a gente agenda e faz a visita. Mas nosso pessoal, ele está sempre identificado de colete laranja, né? E na hora, se precisar chamar, o pessoal está fazendo uma visita, a gente consegue fazer, chega lá, dá uma olhadinha aqui no meu comércio, ou um esclarecimento, ou ir na própria Defesa Civil, né? Conversar com a gente, com a minha equipe, comigo ou com a assistente social, para a gente esclarecer algumas coisas. Perfeito. Então, isso aí, esse caminho é pelo WhatsApp. Mas quem tá ali no Beira-Mar, no condomínio, morando ou trabalhando e presencialmente ver, como é que ele consegue identificar? Eles vão com coletes, alguma coisa assim? Isso, colete ou camisa laranja. Aí tem a identificação, Defesa Civil do Paulista. Joia. Como é que tá a situação do conjunto Beira-Mar hoje? Quantos prédios estão interditados? O D7 ele precisa ser demolido, mas isso aí a prefeitura espera a seguradora, correto? Isso. E tipo, como é que tá a situação dos prédios? Quantos precisam ser demolidos? Quantos estão ainda em condições de habitação? Como é que tá essa situação lá no conjunto? Veja, o conjunto do Beira-Mar são 37 prédios, né? Na verdade, blocos. E o bloco D, que são 14, todos foram interditados, que é do D1 ao D14, incluindo o D7. Aquele perto do terminal de ônibus, né? Isso. O bloco C, nós temos 9 interditados e 6 em monitoramento. Eu chamo de monitoramento porque na hora da visita a gente verificou que precisam apenas de reparos nos apartamentos. E a gente dá um prazo para a família. Expirando esse prazo, a gente volta. Se não foi feito nada, é óbvio que pode ter agravado a situação. Aí a gente pode interditar, como a gente fez no C4 e o C5. Porque do C1 ao C8, para o pessoal entender, eles estavam em monitoramento. Mas nesse meio do ano passado para cá, a gente verificou que não foi feito nenhum serviço.
A gente fez a vistoria, recomendou os reparos, contratasse um engenheiro, um arquiteto habilitado ou uma empresa que mostrasse a documentação, e depois a gente voltou lá e viu que não foi feito nenhum serviço. Então a gente interditou, do C1 ao C8, a gente interditou o C4 e o C5. Então até então temos 14 do bloco D, temos 9 do bloco C e 3 do bloco B. Que o bloco B é o B1, B2, B3, que são de 13 andares. Grandes, né? Grandes. E eles têm um, inclusive, que está totalmente escorado, porque eles foram interditados há muitos anos atrás. Era isso que eu ia falar agora, secretária, porque quando eu fui no Beira-Mar, o que é que eu percebi? Nesses prédios grandes, que são do bloco B, eles estão abandonados. E nas pesquisas, né, para poder fazer aquela cobertura, eu percebi localizei que aqueles prédios não foram interditados ano passado, mas sim, vamos dizer assim, hoje estamos em 24, foram há 20 anos. Mas, só para deixar claro, a prefeitura ela só pode ir lá demolir o prédio, esse de 13 andares ou os do tipo caixão, com o que mesmo? Ou liminar da justiça ou a própria seguradora der o ok. Porque tem situações que a gente não consegue nem entrar para fazer a visita, porque já tem uma vigilância lá contratada pela seguradora e não permite que a minha equipe entre. A gente se deparou com muitas situações assim, né? Até eles darem autorização para a gente poder entrar e fazer uma nova visita nos prédios. Então, até para vocês fazerem esse trabalho preventivo por conta da seguradora, vocês ainda têm dificuldades. Isso, correto. Você me perguntou, são 26 prédios do Beira-Mar que estão interditados. Ao todo, né? Ao todo. Então são os 14 da quadra D, 9 da quadra C e os 3 da B, né? Isso. Os duais estão ainda ok, né? Isso. Perfeito. Saindo agora rapidinho do conjunto Beira-Mar, tem outros conjuntos e outros prédios no Janga e na cidade de Paulista como um todo, como a senhora tá comentando aqui com a gente, que estão com esses problemas. Maranguape 1 tem um conjunto residencial de prédios caixão que foi construído mais ou menos na mesma época do Beira-Mar, que também está com esse problema. Então, como é que está sendo feita esse monitoramento também em outros bairros? Se há prédios que também já foram interditados em outros bairros, e o que é que a prefeitura, enquanto Defesa Civil, está fazendo para dar essa assistência aos moradores? Maranguape 1 também tem muito problema, né? São prédios muito antigos. Alguns nós interditamos, outros já estavam também interditados há um tempo. Inclusive, alguns têm até a vigilância da seguradora. E a gente faz a mesma coisa, a gente faz as visitas, né, de acordo com o que o pessoal nos chama, e fazemos o monitoramento. Como a gente tem alguns que a gente deu umas recomendações de fazer os reparos, né, aí depois que a empresa faz, aí chama a gente, tá o ok, não precisa interditar, não, o pessoal pode morar. Algumas pessoas saem por conta de assustadas, né, de medo de ficar. Mas a gente está fazendo o mesmo monitoramento também. Jardim Maranguape, Arthur, toda essa área que tem prédios caixão e até prédios pilotis também. Que são aqueles prédios de concreto armado que tem uma base já mais organizada, né? Isso. E tipo, na cidade como um todo, tem quantos prédios que estão interditados por conta dessa vistoria de um ano para cá? Em torno de 60 prédios, que inclusive eles entraram nessa lista de indenizações. Em toda a cidade, né? Isso. Que na época era em torno de 40 prédios, isso. Agora subiu para 60, né? 60 prédios, Paulista. E tipo, só para a gente até esclarecer isso, porque muita gente diz assim, certo, eu não tenho condição de poder fazer uma reforma no meu apartamento e eu precisaria de uma assistência da prefeitura. Lógico que isso aí não seria competência da Defesa Civil, isso é outra secretaria. Mas assim, numa explicação mais genérica, para você reformar o apartamento, por ser um imóvel de propriedade privada, particular, a prefeitura ela não pode fazer nenhuma obra ali. Mas se eu estou sem condição, quero ficar ali, quero fazer a obra, como é que eu posso ter algum tipo de assistência da prefeitura em relação a isso, secretária?
Pode ter assistência técnica, né? Uma recomendação, até a gente, Defesa Civil, né? Eu como engenheira e meu outro engenheiro, a gente dá algumas recomendações, né? No prédio, no apartamento, mas a gente sempre pede que ele procure uma empresa, né, habilitada, que emita RT ou RRT e seja uma empresa séria, realmente, faça um contrato. Então, é esse o tipo de ajuda, tecnicamente, que a gente pode dar. Certo. Então, tipo, a prefeitura, enquanto Defesa Civil, pode dar essa assistência técnica de avaliar a estrutura, dar dicas do que precisa ser feito para que o morador, nas condições dele, ele possa fazer alguma coisa. E no caso de quem não tem condição, de jeito nenhum, o ideal seria desocupar o imóvel e buscar um outro o local ou até um abrigo da prefeitura, não é isso? Isso, correto. Porque, infelizmente, a gente não tem essa área como defensoria pública. A gente não tem a engenharia pública, né? É uma coisa bem interessante, mas infelizmente a gente não tem. A gente dá o suporte até onde a gente pode, né, dar ao morador. E realmente esgotar, se ele não tiver uma casa de parente, por ele estar se sentindo inseguro, né, a gente tem a questão das casas de acolhimento, né, que a gente trata a Defesa Civil para realmente tirar, principalmente as pessoas que estão em área de risco. E, tipo, uma coisa que aconteceu tanto no edifício Leme quanto no Beira-Mar, que me lembrei agora, é que o desabamento afetou vítimas eram pessoas que não eram proprietárias dos apartamentos, eram pessoas que reinvadiram, que ocuparam aquele imóvel porque não tinham onde morar. E é um problema que se estende para toda a região metropolitana do Recife, porque vários fatores, ou por necessidade, ou até por algum tipo de influência, essas pessoas vão nesses prédios abandonados, ocupam e residem. E foi o que aconteceu no edifício Leme e no edifício do bloco D7 do conjunto Beira-Mar. Para essas pessoas terem os seus direitos assegurados, seus direitos constitucionais assegurados, é mais complicado. Era uma pergunta que era óbvio, necessário ter o Ministério Público aqui, mas a pergunta que eu gostaria de fazer à senhora secretária em relação a isso é: mesmo com essas pessoas que reocuparam, a prefeitura buscou fornecer algum tipo de política pública como assistência para que eles pudessem ter um pouco de amparo naquele momento, não é isso? Isso, correto. Então, logo que aconteceu o acidente, né, várias secretarias, né, o pessoal se uniu, né, além da Defesa Civil, para a gente ver o que é que a gente podia ajudar com o poder público. Então, houve aquela questão da retirada de documentos, apoio psicológico, cestas básicas, kit dormitório, né, essa parte, kit de higiene pessoal, o primeiro apoio, né, e levar algumas famílias foram para, na época, ficou na escola, né, Que tem ali um perto, por abrigo, sinal. isso, na mesma rua, e a gente teve o apoio nesse sentido, né, de várias secretarias, principalmente a Secretaria de Políticas Sociais, junto com a Defesa Civil. E depois de um ano, o que é que aconteceu? O governo do estado de Pernambuco e o governo federal, ali também com uma articulação feita também pelos parlamentares, senadores pernambucanos, pegaram essa pauta dos prédios caixão e disse: isso aí é responsabilidade minha também. Ou seja, o governo federal e o governo do estado chegaram juntos nos municípios do Grande Recife para dizer: esse problema é histórico e também é uma responsabilidade nossa, um compromisso nosso. Consequentemente, veio esse anúncio recente em que o governo do estado, junto com o governo federal e parceiros, Caixa Econômica, enfim, vão pagar uma indenização maior que vai de 30 para 120 mil reais para cada proprietário, cada família que reside no imóvel que tem risco de desabamento. Os moradores desses prédios ainda dizem que, apesar desse aumento, ainda é um valor muito baixo. Além dessa questão desse pagamento desse auxílio vindo do governo do estado e do governo federal, a prefeitura ela também pode fornecer algum auxílio para esses proprietários desses imóveis que precisam desocupar esses prédios também? Na verdade, o valor vai até 120 mil. Né? Pago por todas as esferas. Até 120 mil. No caso, eu não sei o critério que o governo do estado, junto com o governo federal, vai utilizar
para fazer essa avaliação. Não sei se tempo de construção, deterioração, E como alguma é que está esse coisa. diálogo, secretária? Nós temos assim um contato com o pessoal do estado, até porque os moradores procuram logo o município. Então procuram a Defesa Civil para esclarecer, né? Eu tenho a lista dos 60 prédios, né? Porque foi fornecido, inclusive no G1 também saiu, tem a lista. Mas assim, as pessoas vão porque meu prédio está reocupado, não está, eles vão sempre procurar logo a primeira esfera, que seria o município. Então a gente tira algumas dúvidas com o governo do estado para repassar para as famílias, né? Mas a gente não tem a propriedade exatamente dos critérios, né? A gente ainda não teve uma reunião com eles e a gente sabe através de conhecimento de alguns profissionais e o que é que eles vão utilizar de critério para avaliar, né? Para saber que valor. Só que o valor é até 120 mil, não é que todo mundo vai receber 120, né? Vai ter uma variação aí. Mas a gente sempre está em busca de informações justamente para facilitar até a vida das pessoas. Procurar quem? Procurar que tipo de órgão, né? Tem a Secretaria de Habitação do Estado. Então a gente dá esse tipo de informação, esse caminho, para ver se as pessoas conseguem melhores informações. E no caso, a Defesa Civil do município, no caso paulista, ele dá aquela assistência imediata, né? Pode encaminhar para o órgão competente, ou o Estado, ou o governo federal, para que o procedimento possa seguir. Mas o município, enquanto essa questão não consegue resolver muita coisa, apenas a assistência imediata, não é isso? Isso, correto. O que a gente puder, a gente faz nova visita. Eu estive lá semana passada para dar uma olhada como é que estava lá o entorno Do Beira-Mar. do Beira-Mar. E de vez em quando a gente faz esses monitoramentos, porque é importante. E qualquer pessoa que puder ou liga para ou fala pelo WhatsApp ou vai presencialmente lá na Defesa Civil e a gente tenta buscar novas informações para eles. E tipo, Olinda mesmo. Aí eu vou pegar uma cidade vizinha. Olinda, ela já iniciou um trabalho junto também com a procuradoria lá do município, que faz com que houvesse essa celeridade de demolição dos prédios. Paulista, ela está tendo alguma dificuldade para poder fazer com que esse processo ele, siga, ao contrário do que Olinda está conseguindo? Infelizmente, assim, são municípios diferentes, né? Mas a gente sempre troca ideias, né, para ver o que é que a gente pode utilizar aqui, porque lá eles já começaram realmente essa questão junto à Procuradoria Municipal para demolições, né? Então tiveram o ok, né? Até então aqui a gente estava aguardando o posicionamento no caso das seguradoras, né, para a gente seguir adiante. Mas como teve essa nova opção aí da questão do Estado com o governo, então a gente está aguardando e o que precisarem do município, a gente está dando informações, a questão de moradores, se está reocupado. Então, é o tipo de informação que a gente pode estar passando para eles, né? Para facilitar até lá na frente, né? A questão das indenizações, das demolições. É porque, veja, cada município ele contém o seu órgão, tem toda a sua Isso, organização, tudinho faz de uma forma independente. isso. Mas vocês trocam essas informações para vocês poderem se ajudar. Entretanto, eu até repito de novo a pergunta, secretária, porque Olinda ela consegue avançar esses processos. Alguns prédios até já foram demolidos e estão até programados para demolição pela prefeitura, não é pelo estado nem pelo governo federal, é pela prefeitura. Isso é Olinda. Mas Paulista, pelo menos no caso do conjunto Beira-Mar, encontra-se essa dificuldade por conta da seguradora. Mas isso está sendo feito, está sendo tentado esse processo similar ao que Olinda está fazendo em Paulista? A gente sempre está conversando, né? O pessoal da Procuradoria do Município está conversando. E a gente já fez, inclusive, a gente acompanhou uma demolição de um edifício, o edifício Zoé, no Janga. Qual o Que nome do era edifício? Zoé. É um que fica Zoé. perto da praia? Ele fica próximo. Era um bem antigo que estava em processo Sim, ainda. sim. Então a gente conseguiu fazer o acompanhamento e fazer a demolição, né? Junto com uma empresa contratada, né? Porque realmente ele estava causando risco. Ele fica bem próximo à avenida, ali perto do Hospital Nossa Senhora do Ó, ali. Sim. Naquela. Então já era um processo muito antigo, né? Como a gente tem alguns. Tem o edifício Monte Carlos também, que é um processo muito antigo.
que ainda está rolando, e ele entrou agora nessa lista de indenizações, né? Que também não tem ninguém morando mais, as pessoas já estão em outros locais, né? Só está a estrutura lá para ser demolida. E esses prédios que estão abandonados, mas ainda não foram ocupados, não foram invadidos. A prefeitura, o que é que ela está trabalhando para poder garantir que essas unidades não sejam invadidas ou ocupadas por conta desse risco de desabamento? Que é uma proteção à vida, que é preciso ser feito, mas como é que Isso. está essa fiscalização? Alguns já estão com vigilância da seguradora, né? Como eu falei, algumas situações a gente não consegue entrar, né? E tanto é como eles estão em risco, eu até não acho seguro, até converso com o pessoal da vigilância, se vocês permanecerem num local desse, né? Então, agora Que o outras ideal é ficar no situações, terreno, não dentro do prédio. eu já vi situações de estarem no térreo, em prédios lá em Jardim Maranguape que a gente condenou. Então a gente passa sempre uma informação, deixa o documento para poder repassar para a seguradora, para o pessoal ter essa ciência e ter essa responsabilidade, né? E com relação a medidas adotadas, assim, como, repito, como é uma área privada, a gente reforça a questão do risco, né? Então, é documentando, é mandando para a nossa procuradoria, a gente visitou tal local, está em risco, mas as pessoas têm reocupantes, né? E também quando o próprio Ministério Público manda para a gente, né? A gente quer saber do edifício tal, se ele está reocupado, como é que está a situação. E tem umas outras situações que a gente realmente não consegue entrar por conta do risco de vida Que mesmo, está tão assim. deteriorado o prédio que... Não, não é só isso, é risco de vida por conta das pessoas que estão ocupando. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aí a gente não consegue realmente fazer nem a visita. A gente informa do risco, mas as pessoas permanecem. Mas vocês não conseguem entrar da porta para dentro, é da porta para É, fora. a análise só do prédio por fora. Entendi. É, só para que a gente possa trazer uma contextualização para nossa audiência, como é que é feito um prédio do tipo caixão, secretária? Veja, ele é construído um vazio, por isso que chama caixão na fundação, né? E muitas vezes o pessoal não leva a sério a questão da sondagem do terreno. Então constrói ali, né? Fica um vazio, um caixão realmente, e ali em cima do caixão que sobe a estrutura do prédio, né? Então ali pode ter o lençol freático, pode estar mais alto. Então às vezes muitas vezes a gente encontrou aquilo ali cheio de água. Lençol freático, só para contextualizar, ele é meio que um bolsão de água que fica abaixo do solo, que Isso, deixa o solo mais instável ou não. Isso aí é isso. muito mais frequente encontrado em áreas litorâneas, como é o caso aqui do Grande É, do Grande Recife. Recife. E tipo, é por isso que o nosso solo ele é arenoso, é É, argiloso, enfim. E tipo, esses prédios, eles geralmente são construídos nessas áreas. O nome verdadeiro é prédio de alvenaria resistente, mas ele tem esse nome de caixão porque ele tem um formato de uma caixa e também é por isso. conta de outro fator também, né, secretária? Isso, correto. Porque ele é feito, como eu digo, a gente precisa ter o estudo do solo primeiro. Às vezes o pessoal não faz e constrói de todo jeito, faz um caixão mesmo, sem ter uma fundação adequada para suportar aquela estrutura. E esse estudo de solo, ele é feito pela prefeitura ou pelo proprietário? Não, pelo proprietário. Por quê? Nossa análise, toda a defesa civil, estou falando a questão de vistoria, é feita visualmente. A gente não tem equipamento, né, para fazer, tirar um corpo de prova, tirar um pedaço, digamos, do concreto ou da alvenaria que está lá para se fazer um estudo em laboratório. Então, por isso que a gente sempre recomenda às pessoas contratar uma empresa que faça um estudo de fundação, para saber como é que está aquela fundação no momento. Teve situações da fundação ser uma fundação boa, você está lá, mediu a resistência do concreto, do material utilizado, mas o solo não estava aguentando. Então, a qualquer momento, podia ser uma fundação de milhões, mas o solo não ia suportar. Então, o estudo do solo é muito importante. É importante, mas hoje a realidade é de que a Prefeitura de Paulista ela não consegue fazer isso. Então, até por legislação, se eu não me engano, Isso, é uma responsabilidade que o proprietário tem que fazer isso, ou o proprietário ou o síndico do condomínio, né? isso, correto. Nenhuma defesa civil, por mais organizada,
ela esteja, mas a nossa análise é visual, né? Tipo, essa questão dos prédios de tipo caixão, estendendo para outras cidades, né? É um problema que atinge cidades como Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista, se eu não me engano, Abreu e Lima também. Isso. E tipo, como é que tá essa conversa entre outros municípios, essa troca de informações? Porque tipo, Paulista pode ter um caso que pode ajudar, por exemplo, o Jaboatão e vice-versa, alguma coisa assim. Então, como é que fica esse diálogo entre vocês, entre as defesas civis municipais? Veja, hoje, assim, desde que eu comecei a trabalhar em defesa civil em outro município, a gente tem uma relação muito boa com os outros municípios, porque quem faz esse link é a Defesa Civil do Estado, né, que é a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil. É a Codecip, né? Antiga, né? Porque hoje é CEPDEC, que é a Secretaria É sério? Executiva. Porque antes era coordenadoria, mas agora virou, né, nesse governo estadual, virou Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil. Era Era Codecip, agora é CODECIP, CEPDEC. CEPDEC. E ela faz esse link. Então a gente sempre está em contato, sempre está em reuniões, sempre está fazendo visitas, né? Ele faz visita aos municípios. Então amanhã tem um workshop também da região metropolitana, Defesa Civil com a questão da saúde do Estado. Então a gente está sempre fazendo essa troca de informações e um ajudando o outro. Um coordenador liga para um outro, um secretário. Então a gente precisa de alguma dúvida, o pessoal ajuda a dizer, eu tratei assim no meu município, vamos ver se você consegue. Então a parte técnica também, a parte burocrática também, qual o caminho que você pode seguir. Então realmente a gente está tendo um entrosamento muito bom, as defesas civis. E no caso, assim, de Paulista, ações mais imediatas elas estão sendo tomadas neste momento e quais? Você fala com relação A, a esse assunto ou a esse todo assunto a pré-educação? Isso. Pronto. Esse a gente está reforçando, continua as nossas vistorias e os pareceres técnicos que a gente tem que elaborar e dar um prazo para o morador ir buscar, ou às vezes é só o síndico. Aí a gente recomenda a questão da contratação da empresa. Ele leva lá, a gente fez uma contratação dessa empresa, leva a RT do engenheiro, a gente, tá ok. Vocês ficam respaldados. Então, a gente reforça para eles. Eles contratarem uma empresa ou um profissional habilitado e sério, né, para fazer os serviços de reparos, caso precise. Perdão, pode continuar. E com relação quando é interditado, aí a gente esgota aquela possibilidade, né? A gente não tem, infelizmente, não tem o auxílio moradia. Estou falando nesse momento, porque a gente tem toda uma área de morro e uma área de alagado também para abranger. Então a gente esgota, vá para casa de um parente, vamos ver como é que dê entrada no seu auxílio social junto à seguradora. Então, muitas empresas, muitos escritórios de advocacia procuram a gente também, que estão representando os proprietários. Aí a gente dá todo esse apoio, as informações e os caminhos. Secretária, vamos dizer que eu moro no prédio Caixão, aciono a Defesa Civil, mas aparecem algumas pessoas e não apresentam o documento, que é a RT, né? ART se for engenheiro e RRT se for arquiteto. E, tipo, nesse momento também a gente tem que se preocupar com eventuais golpes também. Então, um morador, quando recebe uma equipe da Defesa Civil do município de Paulista, o que é que ele precisa exigir do técnico da equipe para que ele possa ter a garantia de que é sim um representante do município e não eventualmente algum risco de golpe? Veja, nossa equipe é muito reduzida. Então, assim, todo mundo é conhecido, né? Como eu disse, eu sou engenheira civil, em algumas situações eu faço visitas. E eu tenho mais um engenheiro que todo mundo conhece, né? Da nossa equipe. Temos uma única assistente social, e também todo mundo conhece porque é ela que faz todo o contato, a gente faz toda a programação de vistorias e normalmente são essas pessoas só que vão fazer visitas, né? A gente não tem mais ninguém. Então, como a equipe é reduzida, então realmente todo mundo conhece, entendeu? Então, assim, essa questão de chegar alguém dizendo que quando ele já aconteceu, né? Porque teve uma pessoa da Defesa Civil. Então, assim, a gente tem uma pessoa, se a pessoa quiser saber, o engenheiro tal, Hermeson Suame, Cíntia Silva é engenheira, Carla Miquiles é assistente social. Então, as pessoas que estão direto com a gente no WhatsApp, que procuram a gente,
Então, essas pessoas já conhecem, né? Então, assim, se tiver qualquer pessoa diferente dessa, não é Defesa Civil de Paulista. E a gente chega, a gente se apresenta. O pessoal tá com o colete, tá com a camisa da Defesa Civil, tá lá com a sua ocorrência, que é registrada, tem lá a ocorrência, que o pessoal liga e abre a ocorrência, a gente imprime e leva, né? Tá lá o nome, o telefone, tudo registrado, que é feito a abertura pelo CIS, que é o nosso Centro Integrado de Segurança, que a gente trabalha junto com a Guarda Municipal do município. Então é um documento que a gente pode mostrar, tá aqui, ó, sua ocorrência foi impressa, porque chegou no e-mail da Defesa Civil. Perfeito. Para encerrar, então, só para voltando ao conjunto Beira-Mar, o que é que a prefeitura ela já está providenciando de medidas para os 37 blocos do apartamento, do conjunto, inclusive o bloco D7 em específico, para as próximas semanas, os próximos dias? Porque em um ano a gente viu que nada foi feito nem ali no bloco D7 pela seguradora. Então, o que é que a prefeitura, enquanto sua competência, pode fazer enquanto a isso? A gente vai continuar o monitoramento por conta do risco, né? Recebemos algumas denúncias de reocupações. De novo? De novo, em outros blocos, né? Mais do Beira-Mar. Então, a gente está fazendo uma programação, a gente vai em área, né? Detectar isso para confirmar e junto à nossa procuradoria a gente novamente vai reforçar. Porque a gente vai dizer, ó, a gente está lá, a gente tirou as pessoas e entraram novas famílias, né? Houveram reocupações. Então, isso é o que a gente pode fazer, né, fazendo esse monitoramento para garantir o direito aos proprietários, né, que realmente saíram e entraram outras pessoas que estão em risco. Então, quando a gente faz novas visitas, a gente conscientiza essas pessoas, mas infelizmente às vezes o pessoal não tem para onde ir, né, isso é a primeira coisa, mas a gente bate nessa tecla do risco. As pessoas têm que ter, garantir a integridade física, né, a vida de cada um. Então, às vezes, o pessoal quer fazer negócios com aquilo ali, né? Então, a gente tenta conscientizar. E a Defesa Civil não tem poder de polícia, né? Não, infelizmente, a gente vai até onde a gente pode. Então, quando ele não sai, né? Eu digo em situação geral, a gente tem um termo de responsabilidade que ele está lá dizendo que ele não deixou botar a lona na barreira, ele não quer desocupar o imóvel, porque tudo a gente tem que formalizar. E nesses casos, a Defesa Civil ela tem esse documento de termo de responsabilidade, mas em casos mais extremos, ela pode até acionar alguma força policial? Pode, a gente tem que pedir ajuda também. Mas isso vai via Procuradoria do município. Então, a Defesa Civil aciona a Procuradoria, a Procuradoria aciona a Força Policial e aí realiza todo esse procedimento, né? A gente tenta não fazer porque é uma coisa muito agressiva, né? A gente esgota realmente com a conversa. Pronto. Secretária Executiva de Defesa Civil de Paulista, Cíntia Silva, está aqui conosco. Muito obrigado por você ter aceitado o convite em participar dessa entrevista aqui no Girando a Pauta. Lembrando a vocês que aqui na bancada, além da secretária, que está aqui comigo, também receberíamos um representante do Ministério Público de Pernambuco. Hoje a entrevista foi muito mais focada nas ações que estão sendo feitas na cidade de Paulista, mas isso é um assunto que, volto a frisar, é um assunto que vai além da cidade de Paulista, vai além de Jaboatão, de Olinda, de Recife. É um problema que está na região metropolitana, a terceira região metropolitana maior do Brasil, então, tipo, a terceira maior do Brasil. Então, tipo, é necessário que a gente possa ouvir um representante do Ministério Público também, que iria vir, mas de última hora precisou desmarcar. A gente, lógico, entende, mas deixa aqui o registro de que muitas perguntas e falas, inclusive da secretária, que poderiam ser respondidas pelo Ministério Público, infelizmente, nesse programa a gente não vai conseguir trazer. Mas, numa próxima oportunidade, em breve, vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui no programa, inclusive convidando a secretária, Ministério Público, outras cidades também, para que a gente possa trazer não somente a discussão, mas também que a gente possa discutir ações para resolver este problema. Paulista aqui disse que toma todas as suas medidas, Defesa Civil, Procuradoria,
mas ainda encontra dificuldades. Outras cidades sim, outras cidades não, mas é uma questão que envolve o poder judiciário e a gente precisa muito que um representante do poder judiciário possa vir aqui responder a estes questionamentos. Então, a gente deixa esse convite aberto para a Prefeitura de Paulista, para outras cidades e também para o Ministério Público, para que em breve a gente possa voltar a esse assunto, que é um assunto que pode até não estar em alta atualmente, porque graças a Deus ainda não aconteceu nenhuma outra tragédia, mas que volta e meia é necessário a gente discutir isso, porque envolve um direito constitucional de todos nós, que é o direito a uma moradia digna e segura. Secretária, muito obrigado. Tem alguma coisa mais a falar? Eu quero agradecer e parabenizar, né? Porque excelente trabalho, né? A gente já se conheceu, né? Já fez uma entrevista muito boa. E parabenizar, porque é mais um meio, né? Para informar as pessoas. E muito interessante. E Paulista com certeza vai estar aqui de volta. Com certeza. Então amanhã a gente convida vocês para assistir o Girando a Pauta amanhã, porque a gente vai entender como é que é a formação de furacões. Uma entrevista muito bacana aqui que vamos receber o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, Fabiano Prestrelo, além das outras notícias que acontecem aqui em Pernambuco, do jeito que devem ser passados para vocês aqui no Girando a Pauta a partir de 11 da manhã. Muito obrigado, uma ótima segunda para vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Uma boa tarde para você.